A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É com bastante alegria no meu coração que eu volto aqui novamente para nós lermos a poderosa e gloriosa palavra do Senhor, o nosso Deus. Eu sou a missionária Sueli, eu daqui, você daí. Junto nós vamos caminhando para os céus, na direção do Espírito Santo de Deus, falando do amor de Deus. Você que pode nos acompanhar, abra a vossa Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos meditar somente aqui no versículo 17. Capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Nós podemos aqui ler essa passagem bíblica que nos relata sobre Ana. Essa palavra é muito conhecida. Eu tenho certeza de que você já leu ela inteira, já observou cada versículo aqui citado nessa passagem bíblica que relata sobre o nascimento de Samuel, toda a trajetória que Ana passou. Ana era estéril, mas Ana era uma mulher de fé, uma mulher perseverante, uma mulher que tinha foco, tinha objetivo. E nós vamos meditar um pouquinho sobre essa passagem bíblica, sobre o nascimento de Samuel. O processo, ele fere. O processo, ele machuca. Mas o propósito, ele cura. E nós vamos meditar um pouquinho sobre esse processo e sobre essa cura, que Ana passou por esse processo, um processo de humilhação, um processo de rivalidade, um processo de lágrima, um processo de dor. Ela estava no processo para o propósito do nascimento de Samuel. A primeira coisa, no meio da rivalidade, no meio do desafio, no meio da prova, no meio da perseguição, no meio da adversidade, o que aconteceu? Ana, ela se posicionou. Aqui no versículo 9, diz que Ana se levantou. É tudo baseado dentro da Bíblia, é o que eu estou fazendo esse resumo. E Ana perseverou. Ana conquistou o teu espaço através da fé, da perseverança. Ela transformou todas aquelas lágrimas em alegrias com o nascimento de Samuel. E a primeira coisa que Ana fez, ela se posicionou. Ela fez um altar de oração. Posicionamento, altar de oração. É a primeira coisa que nós devemos de fazer no meio dos desafios, no meio das provas, das perseguições, dos levantes dos inimigos. É ter altar de oração, posicionamento diante de Deus. E Ana, ela fez um altar de oração e de jejum. Ela se preparou, ela se posicionou. Teve um altar de jejum e de oração. Aqui ela teve também um coração quebrantado. A Bíblia fala que um coração quebrantado não desprezará, ó Deus. Um coração quebrantado, você imagina, um coração quebrantado diante da presença do Senhor gera milagres. Por quê? Porque você está totalmente na dependência de Deus, totalmente voltado para Deus, totalmente dependente exclusivamente de Deus. E assim estava Ana, orando, jejuando, clamando, com o coração quebrantado diante da presença do Senhor. Ela estava em tempos de angústia. Quem sabe você está assistindo esse vídeo hoje, nesse exato momento, você se encontra assim também. Tempos de angústias, em tempos de aflições, em tempo de desespero, em tempo de respostas, parece que não chega, parece que está demorando tanto a tua bênção chegar. A resposta, a tua petição parece que não chega. E assim estava a Ana também. Mas ela se posicionou, ela esperou, ela confiou e ela entregou diante do altar do Senhor as petições dela. E diz a palavra do Senhor que havia um propósito para o nascimento de Samuel. Havia um propósito, porque ele foi o primeiro profeta em Israel e o último juiz
em toda a história de Israel. Foi Samuel que ungiu os reis, Saul e Davi. Ele liderou Israel como profeta, sacerdote e juiz. Por isso que muitas das vezes nós passamos por coisas, por provações, porque tem propósito. Porque que Ana passou por tudo isso. E ainda o maior desafio era sua rival, que a irritava, que zombava. Imagina isso. Apesar de todos os seus desafios, você encontrar uma penina na sua vida, no seu caminho, seja na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, seja até mesmo junto de ti, na tua casa, na tua família. Quem sabe você também tem uma penina também, que faz de tudo para tirar sua paz, tirar sua comunhão com Deus, roubar também a alegria de você servir a Deus. Com Ana não foi diferente. Existia uma penina no caminho dela, uma rival no caminho dela. Mas Deus é aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo contempla. O mesmo Deus que operou milagres e maravilhas no passado, Ele é o mesmo que opera milagres e maravilhas no nosso presente, no hoje, aqui e agora. Eu não sei qual o tipo de penina que está no teu caminho, na tua vida. Se é na vida financeira, se é na vida sentimental, se é na vida conjugal, se é na vida até mesmo ministerial. Eu não sei qual é a penina, qual é o desafio que você está enfrentando, que está em rivalidade na tua vida. Que o processo, ele fere, ele não é para qualquer um. O processo, ele machuca, mas o propósito, ele cura. E assim foi todo o processo que Ana enfrentou. E ali diz a palavra do Senhor que ano após ano, a mesma situação de humilhações, de choro, de lágrimas, Ana não recuou, não desistiu. E ela fez um voto para Deus. Ela diz: sou uma mulher angustiada de espírito. E grande era a tristeza e a ansiedade do coração de Ana. Ela reconheceu que ela estava angustiada, que ela estava precisando de uma intervenção divina. E aqui, quando nós lemos o versículo 17, então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O versículo 18. E assim ela se levantou, se posicionou, e o semblante dela já não era mais triste. E a oração revigorou as forças dela. A oração revigora a alma. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. O que você está pedindo para Deus? Para você pode ser impossível, como era impossível para Ana. Mas para Deus, nada é impossível. E tudo é possível àquele que crê. E assim Ana, ela teve forças para prosseguir, seguir o seu caminho e esperar o tempo de Deus. E aqui nós vemos um exemplo de fidelidade, obediência a Deus. E também Ana, nós podemos até mesmo dizer que Ana é o retrato da igreja dos nossos dias atuais. Por quê? Porque somos favorecidos. A graça de Deus está sobre nós, mas parecemos como estéreis. Pessoas estéreis, fracos, abatidos, destruídos, desanimados da vida física, espiritual e emocional. Por que não dizer assim? Podemos trazer para os nossos dias atuais o retrato também de Ana. Imagina se ela tivesse desistido, cabisbaixa. Ela estava em depressão. E assim é muitos. Quando encontra adversidades no meio do teu caminho, não sabe o que fazer, ele entra em depressão. Ela entra em depressão, se entrega totalmente
totalmente. Mas Ana não, ela se levantou, se posicionou, teve um encontro com Deus no altar, oração, jejum, clamor. Ela tinha um foco, um objetivo, ela tinha algo, não era por um acaso, não era coincidência, aquela rivalidade, tudo aquilo que ela passou. Por quê? Porque não existe acaso, não existe coincidência, tudo que Deus faz é perfeito. Passou ali o tempo determinado por Deus. Passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. Chamou Samuel dizendo: tenho pedido ao Senhor. Depois de um ano, o versículo 20 nos afirma isso. E depois de um ano nasceu Samuel. E Ana cumpriu o voto dela. Entregou Samuel para adorar o Senhor. Levou à casa do Senhor em Siló. Samuel ainda era criança, mas ela cumpriu o voto e entregou completamente Samuel na vontade de Deus. Olha o processo, todo o processo que ela passou. Deus deu, mesmo assim, no tempo certo, no tempo exato, ela devolveu Samuel para Deus, entregou. Imagina uma mãe entregando: Senhor, está aqui o meu filho, faça dele a tua vontade, o teu querer, Senhor. E diz a palavra do Senhor que Deus tinha um propósito muito grande com o nascimento de Samuel, que foi o primeiro profeta em Israel. E assim, muitas das vezes, somos nós também. Nós pedimos algo para Deus. Deus, Ele nos dá pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é infinita. Mas muitas das vezes também, Deus, Ele requer algo de nós. Ele nos dá, Ele nos abençoa. Mas também, muitas das vezes, nós devemos pagar o nosso voto. Quantas das vezes nós pedimos algo para Deus e esquecemos de pagar o nosso voto? Ana fez o voto, que era de entregar Samuel para servir a Deus. No tempo certo, na hora certa, ela assim fez, pagou o voto. Eu não sei qual é o voto que você tem feito para Deus, que ainda você não pagou esse voto, mas que através dessa palavra você venha refletir. Porque o estudo de Ana, aqui em 1 Samuel, foca na sua fé perseverante em meio ao sofrimento causado pela esterilidade e pelas provocações da sua rival Penina. Desafios, provocações, rivalidades, todos nós passamos, mas vamos passar confiando que nós não estamos sozinhos e que para tudo tem um propósito. Para tudo, todo processo tem um propósito. Aqui também destaca a importância da oração, da persistência, do cumprimento de votos e da gratidão, mesmo em condições adversas. Ana derramou seu coração em oração. Fez um voto a Deus por um filho e após a bênção cumpriu sua promessa, consagrando Samuel ao Senhor, demonstrando uma fé que resultou em um milagre e exaltação a Deus. Que coisa maravilhosa! Ana é um exemplo de como orar com persistência, perseverança, mesmo quando a situação parece impossível. Ela chorou amargamente e orou continuamente, derramando seu coração diante do Senhor. Ana fez um voto ao Senhor: se tivesse um filho, o dedicaria a ele todos os dias da sua vida. Ela cumpriu essa promessa, levando Samuel ao templo para servir a Deus. Após a bênção do sacerdote Eli, o semblante de Ana mudou, mostrando que ela já acreditava que Deus lhe havia visitado. Ela sentiu tocada. Ela sentiu que algo iria mudar na vida dela, que ela já acreditava que Deus havia atendido seu pedido. Isso reflete uma confiança que a transformou em uma mulher triste para um semblante alegre. Mas o meio pelo qual Deus agiu sobrenaturalmente, e o propósito de Deus era que Samuel fosse um profeta especial, nascido de uma oração fervorosa
e dedicado ao Senhor. E após consagrar Samuel, Deus abençoou Ana com mais filhos e filhas, mostrando que ao entregar seus sonhos a Deus, ela não perdeu, mas foi abundantemente abençoada. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E esta alegria vai chegar na tua vida. Não importa quanto tempo você tem chorado, quanto tempo você está esperando por essa bênção, por esse milagre, por essa cura, por essa libertação, por essa salvação, por essa mudança até mesmo de algo na tua vida familiar, financeira, conjugal, eu não sei quanto tempo você está pedindo para Deus, mas Ele é poderoso para dar além daquilo que você está pedindo, porque os nossos pensamentos são um, mas o de Deus é muito mais maior do que os nossos pensamentos. E assim que fica o exemplo de Ana hoje, para nós meditarmos, refletirmos como está a nossa vida também, em perseverança e em fé também, apesar dos desafios. Que Deus vos abençoe. Inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa ali teu pedido de oração, seu comentário. Vamos juntos fazer a obra de Deus, sem acepção de pessoas. Que Deus vos abençoe. Eu conto com você no próximo vídeo. Que Deus continue abençoando a tua vida, tua casa e tua família. Não somente hoje, mas todos os dias. Deus abençoe. Gratidão.